Queridos, nós falamos aqui, hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor. E nós sabemos que, pelo conceito bíblico, a Páscoa que se celebra hoje aí afora, cuja essência, quem sabe, é uma festa diferente, uma refeição diferente, quem sabe são presentes, sejam chocolates, seja a imagem do coelhinho, da Páscoa, mas nós sabemos pelo conhecimento bíblico que a Páscoa ela tem um significado muito importante, muito especial para cada um de nós aqui, para todos aqueles que têm compreendido um pouco da palavra do Senhor. Eu quero lhes falar um pouquinho da obra que o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Jesus, aquele que tira os pecados do mundo, reconhecido por João Batista, ele efetuou por cada um de nós na cruz do Calvário. Porque é importante, queridos, que venhamos entender essas verdades, porque essas verdades cada vez mais nos alicerçam e nos firmam no caminho do Senhor. Muitos estão já há tempo na casa do Senhor e muitas vezes a pessoa ainda não compreendeu quão preciosa a graça, quão rica e abundante graça do Senhor, que já se manifestou sobre nós e por nós, em nome de Jesus. E muitas vezes nós ficamos esperando da parte de Deus algo mais. Eu sei que Deus tem mais para fazer, mas saiba que é algo tão rico e tão maravilhoso, quanto tudo que você possa ter e conquistar e receber de Deus, a partir de agora, nada se comparará com a obra que Cristo já efetuou por mim e por vocês na cruz do Calvário. Você crê nisso? Amém? E esse é o significado da Páscoa. É esse reconhecimento do que o Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo, aquele prometido lá no Antigo Testamento, ele realiza então na cruz do Calvário. Eu gostaria de fazer uma oração, depois nós vamos fazer a leitura bíblica. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, mais um segundo. Eu creio e eu sei que você crê que Jesus está aqui. Mas eu quero que criemos numa dimensão muito mais profunda. Cremos que Ele realmente pode, não somente estar aqui, mas que Ele pode fazer algo diferente na tua vida hoje, em nome de Jesus. Creia na dimensão de que você não veio somente assistir uma palestra. Creia que você não veio somente ver o pastor lhe falar, mas creia que você está sentado aos pés de Cristo, como Maria um dia esteve e recebeu um reconhecimento da parte do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, se você assim estiver aos pés de Cristo, eu creio que um milagre pode acontecer, coisas maravilhosas, poderosas, porque Cristo já fez lá na cruz por você. Cristo já fez. Pai querido e santo, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, nesse dia de Páscoa, Senhor, nesse dia tão especial, onde nós celebramos a tua morte, a sua ressurreição, Pai. A obra grandiosa, graciosa, obra que tu, Senhor, manifestaste por nós ali naquela cruz, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus, porque é um dia de nós, tua igreja, reconhecemos, Pai, quão agraciados nós somos por Ti. Quão alto preço realmente foi pago por cada um de nós, Senhor. Quantas vezes no nosso cotidiano isso passa desapercebido, Senhor. Isso passa sem reflexão, sem ser medido. Deus, mas verdadeiramente, Senhor, um alto preço foi pago por cada um de nós. E porque esse preço foi pago, nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje. E em celebração ao Senhor, nós queremos participar deste culto, reconhecendo, Jesus, que a tua palavra é uma verdade, é uma realidade para a nossa vida. Reconhecendo, Jesus,
a promessa que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu nome, Tu estarias também, Senhor. Nós cremos que Tu estás aqui, Senhor, e que nós podemos estar, Senhor, numa dimensão de fé que venha pulsar em nós, Senhor, como aquela mulher, Senhor, com um fluxo de sangue, que sabendo, Senhor, que Tu estaria passando por Jericó, ela não pensa, Senhor, muitas vezes ela simplesmente se rende à fé e vai em busca de algo novo em sua vida, vai em busca de uma restauração, vai em busca de um milagre, Senhor. Assim nós queremos estar, Senhor, ó Deus, embora inertes, sentados em uma cadeira, mas com o nosso coração, a nossa mente, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, correndo, Senhor, em direção ao altar do Senhor, correndo em direção à presença do Senhor, porque esta presença, Senhor, tem o poder de nos curar e nos sarar, e nos renovar, ó Pai. Assim nós cremos, ó Pai, porque isso, Senhor, já nos foi liberado lá naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o louvor e adoração, Senhor, do Teu povo aqui nesta tarde, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, como é culto de Páscoa, tem um louvor que vai ser tocado agora. Eu gostaria que esse louvor fala sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu gostaria que você, com os olhos fechados, você pudesse refletir um pouco neste louvor, em nome de Jesus. É um louvor de um pastor amigo nosso, mas que tem uma letra muito bacana, que se encaixa justamente com este dia. Então eu gostaria que nesse momento em que o louvor for tocado, você pudesse realmente se colocar, se prostrar diante desse Cordeiro chamado Jesus Cristo. Amém? Por favor, Fernando. E avançaram sobre ele, o agarraram pelos braços e o amarraram num poste no meio da praça. Veio um soldado com um chicote na mão, começou a açoitá-lo sem compaixão. Nas correias daquele chicote haviam pontas afiadas, que ao bater deixavam profundas marcas que sangravam. Por inúmeras vezes incessantes chicotadas, pela brutalidade da força, gotas de sangue espirravam. E por um instante, no movimento de fraqueza, ele lentamente pendeu a sua cabeça. E aquele soldado parou quando viu o sangue correr, os olhos medo e terror quando ouviu Jesus dizer: este sangue é derramado por você. Jogaram sobre ele um pedaço de pano, mas não escondia as marcas da violência desumana. E aqueles cortes em suas costas rasgaram pelo peso da cruz sobre ele jogado. Cuspiram nele e esmurraram seu rosto. A boca já deformada, era puro sangue aquele gosto. E já sem forças, encurvado pelo peso da cruz, sobre pedras causticantes, caiu o homem Jesus. E ao cair manchou de sangue os sapatos de Simão, que logo baixando, tentando limpar-se, e ainda o lenço ensanguentado em suas mãos, aterrorizado ficou, perplexo sem entender, quando Jesus o olhou e disse: Simão, este sangue é por você. Este sangue salva a alma, pode o doente se curar. Este sangue abriu caminho para o trono de Jeová. Atinge a dor profunda, para os cegos traz a luz. Foi por ti derramado o sangue de Jesus. E quando os pregos penetraram em suas mãos, esmiuçando nervos, rompendo veias, e quando enfim o levantaram, e a cruz bateu no fundo do buraco em que cavaram, foi dor agonizante das mãos e os pés que se rasgaram.
e demonstrando o maior amor jamais provado por alguém, olhou para os céus e gritou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Ele deu a sua vida por aqueles que já mortos um dia pudessem renascer. 2000 anos se passaram e ainda hoje Ele grita: este sangue é derramado por você. Este sangue salva a alma, pode o doente se curar. Este sangue abriu o caminho para o trono de Jeová. Atinge a dor profunda, para os cegos traz a luz. Foi por ti derramado. Se você se sente perdido e confuso, este sangue é por você. Se você pensa ser um derrotado e não ter mais jeito, este sangue foi derramado por você. Precioso sangue de Jesus. Este sangue salva a alma, pode o doente se curar. Este sangue abriu o caminho para o trono de Jeová. Atinge a dor profunda, para os cegos traz a luz. Foi por ti derramado o sangue de Jesus. Precioso é este sangue do Rei Jesus. Aleluia. Amados, essa canção retrata um pouquinho do que o nosso Mestre Jesus fez por nós. Fala um pouquinho da essência, não é? Do sacrifício do Cordeiro, que, segundo João Batista, nós acabamos de falar, tira o pecado do mundo. E hoje a Páscoa ela tem sido encarada como uma data assim festiva por todo lugar, um dia de se comer bastante chocolate, não é verdade? Alegrar o coração das crianças e mostrar o desenho do coelhinho. Mas, queridos, a verdade bíblica é que um alto preço por nós foi pago na cruz do Calvário. E eu quero ler com vocês alguns versículos lá no Evangelho de Mateus, para dar base ao que nós queremos falar. No capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos, para que você e eu possamos entender um pouco mais sobre esse alto preço que foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, ali no texto, no versículo 38 e 39, quando Jesus já está ali no Getsemane. E vocês sabem que quando Jesus está com Pedro, Tiago e João no Getsemane, ele já está passando seus últimos momentos ali, na presença de seus discípulos. E Jesus sabe que está chegando a hora da sua morte. Então ele se reúne ali no Getsemane para orar. E no versículo 38 e 39, o texto diz assim: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Queridos, Jesus estava num momento de agonia, de angústia, a tal ponto que o texto no Evangelho de segundo São Lucas diz que Cristo chegou a suar sangue. Tamanha era a pressão, a agonia que o nosso Mestre estava passando naquele lugar. E muitas pessoas chegam a crer que ele estava com medo da hora que estava se aproximando, mas não era este o motivo da agonia e da angústia. A Bíblia não diz que Cristo estava com medo, mas ele estava triste,
Triste por quê, pastor? Porque Cristo, ele sabia que em seu sacrifício ele estaria levando sobre si a iniquidade, a transgressão de toda a humanidade. E o preço disso seria uma momentânea separação do Pai. E isso estava doendo no coração do filho, ter que passar por esse momento de separação com o Pai. E é por isso que Cristo está ali angustiado, agoniado, ali neste momento. Leia comigo no versículo 49. Fala assim, estando eles ali no Getsêmani, e chega um momento em que no versículo 49, e logo se aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Quem se aproxima aí, quem é o referido aí nesse texto é Judas. Judas Iscariotes, que chega para Jesus e fala, salve mestre, lhe saúda com uma bela saudação, e com um beijo no rosto de Jesus, ele trai ao seu Senhor, ao mestre Jesus, ao nosso Senhor Jesus. Então Jesus estava agoniado, angustiado, triste, e de repente chega Judas e o trai com uma linda frase e com um beijo em seu rosto. Veja comigo no versículo 65, amados. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe murros, outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é este que te bateu? Nós vemos aí, amados, que Cristo, sendo traído por Judas, ele foi preso. E foi levado preso então diante ao sumo sacerdote, né? Caifás, então na época. E ele passa por um julgamento religioso. E ao final desse julgamento religioso, ele é tido como blasfemo. E ele é escarnecido e maltratado e condenado então nesse julgamento religioso. E um pouco mais para frente, a partir do versículo 69, amados, a Bíblia nos fala assim que Cristo estando participando desse julgamento no Sinédrio, Pedro, aquele discípulo que havia dito ao seu mestre, mestre, eu não vou te abandonar, contigo irei até a morte. O texto diz que Pedro então nega a Cristo 3 vezes, como Cristo havia lhe descrito antes do galo cantar. Cristo aí está sofrendo o abandono. Nós vemos aqui, veja comigo, queridos, ali no versículo, a partir do versículo 11. Então Cristo sendo abandonado pelos seus, tá? Traído por Judas, condenado no julgamento religioso, ele é levado às autoridades romanas. Você vê a partir do versículo 11, você não precisa ler agora, até o versículo 26, que Cristo ele passa por um julgamento diante de Pilatos, que era o rei ali na época. E Pilatos, a Bíblia nos diz que lá no Evangelho de Lucas, que não encontrando acusação, culpa no mestre, ele envia para quem? Para Herodes. E Herodes, então, ele fica até, de certa forma, ele havia ouvido falar sobre a fama de Jesus, e ele gostaria que Cristo, então, lhe trouxesse uma revelação, fizesse algo diferente, mas Cristo não o faz. A Bíblia diz que Cristo fica calado, como uma ovelha muda diante de Herodes. Herodes se irrita com essa atitude de Cristo, e não encontra culpa nenhuma no Senhor. E o que ele faz, então? Ele envia novamente para Pilatos. E Pilatos, não encontrando culpa no Senhor, ele tem a intenção de soltá-lo. Porque na ocasião da festa, eram apresentados 2 criminosos, e um deveria ser solto. E aí então apresentam Cristo e Barrabás. E o povo então grita, solta Barrabás e crucifica a Jesus. Esse é o andamento, esse é o processo. No versículo 26 do capítulo 27 fala assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás, que era um criminoso, tá? E após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Amados, o açoite romano era um açoite muito severo.
muito severo, né? As pessoas que açoitavam, eles usavam, né, um equipamento que consistia de um cabo de madeira, tiras de couro, e na ponta das tiras de couro, pedaços de ferro, de metal ou de ossos, coisas pontiagudas. Então, Cristo foi amarrado em um tronco, e 2 açoitadores, cada um de um lado, e eles batiam em suas costas, muitas vezes em seu rosto. E a história diz que muitos açoites eram tão severos que eles chegavam a alcançar órgãos internos. Para você entender um pouquinho do que o seu Mestre Jesus pagou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ele foi moído, literalmente moído pelas nossas transgressões. Os açoites chegavam, as cravas penetravam na carne e ele era puxado, moendo as costas de quem estava sendo açoitado. No versículo 29, fala assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, um cajado, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, ó Rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Historiadores dizem que a coroa de espinho, ela foi cravada no couro cabeludo de Cristo. Eles bateram a tal ponto que os cravos dos espinhos adentraram ao couro cabeludo do nosso mestre. E no versículo 31, diz assim: depois de terem o escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida, então, levaram a Cristo para ser crucificado. Então, a partir do momento em que Cristo foi crucificado, colocaram aquela manta de cor escarlate, colocaram um caniço em suas mãos, colocaram aquela coroa de espinho em zombaria ao Senhor, né? Ele é levado então em direção ao Gólgota, que era o lugar onde seria então crucificado. Então ele começa aquela caminhada em direção à própria crucificação. Mas Cristo está tão abatido, né? Tão machucado, cansado, exausto, devido aos açoites e tantas situações que lhe rodeavam, né? Que a Bíblia diz que ele chega e eles encontram ali no versículo 32, ao sair encontram um sirineu, um homem de Cirene, chamado Simão, na qual eles pediram então para que Simão pudesse ajudar Cristo a carregar a sua cruz até o Gólgota. E no versículo 35 nos fala assim: e depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Cristo foi crucificado. Tá? Existem seitas que negam a crucificação de Cristo, mas biblicamente falando ele foi crucificado. Cravos de ferro foram-lhe colocados em suas mãos, atravessaram as suas mãos ou pulsos, tá? E penetraram na madeira. Isso foi feito em suas 2 mãos e também nos seus pés. Cravos grossos de ferro atravessaram suas mãos e pés e foram fincados na madeira, tá? E no versículo 39 fala assim: e os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e não pode si mesmo salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele.
Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora. E se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ainda depois de estar crucificado, ali, levantado naquela cruz, a Bíblia diz assim que muitos ainda escarneciam e zombavam de Cristo. Você não é o rei? Você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Mas no versículo 46, nos diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento de Cristo se aplaca neste momento. É o momento em que ali o fez sofrer lá no Getsemane. É o momento em que houve a separação. Aquela separação momentânea de Cristo com o Pai. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas falam: não, ele está clamando por Eli. Mas Jesus estava falando: Deus meu, por que me desamparaste? Pelas nossas transgressões ele foi ferido, pelas nossas iniquidades ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas no versículo 50 nos diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele entregou o seu espírito. Você vai ver lá no Evangelho de Lucas, um texto paralelo a esse, você vai ver que Jesus, ele clama em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. No Evangelho de João, num texto paralelo com esse, você vai ver que Jesus brada em alta voz, clama em alta voz: está consumado. Diga comigo: está consumado. E assim então, queridos, o nosso Mestre Jesus, ele é crucificado. E através dessa morte, nós temos vida hoje. E nós olhamos e vemos e entendemos pela palavra de Deus que ele era Deus. Era 100% Deus e 100% homem. E nós pensamos: como que um Deus que criou os céus e a terra, que sustenta todo o cosmos pelo poder da sua palavra, por que ele faz isso? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Primeiro ponto, amados: Cristo fez tudo isso porque ele te ama. Pelo simples fato, pelo profundo fato dele te amar. Ele te ama. A Bíblia nos fala assim que ele nos amou primeiro. Foi por amor que Cristo passou por tudo o que ele passou, pelo martírio, pelo sofrimento, pelo escárnio, pela vergonha da cruz. Foi por cada um de nós, por ter um profundo e incomensurável amor por cada um de nós, por ter um amor eterno por cada um de nós, um amor descrito lá em Jeremias, um amor eterno por mim e por vocês, um amor incondicional, como nós falamos outro dia. Romanos no capítulo 5, versículo 8, fala assim que Cristo, Deus prova o seu grande amor por nós, sendo Cristo, né, morrido por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, inimigos do Senhor. Cristo veio e morreu na cruz por nós. Pare e pense, queridos, que aquele mesmo povo ao qual Cristo vem para o salvar, aquele mesmo povo que Cristo vê quando ele está entrando ali na entrada triunfal em Jerusalém, montado num burrinho, aquele povo lhe joga palmeiras e diz hosanas ao que vem em nome do Senhor. Aquele mesmo povo está gritando: crucifica-o. Mas Cristo ama de forma incondicional.
É um amor que não espera reconhecimento. É um amor que não espera reciprocidade. Esse é o amor de Cristo pela minha e pela tua vida. É por isso que Ele foi capaz de ir até onde Ele foi e poder gritar: está consumado. Está feito, porque Ele nos ama com amor incondicional, não tem condição para amar. Olha, eu vou te amar se você for assim, me fizer assim. Cristo não faz assim, ai de nós se assim Ele fizesse. Porque não éramos nem um pouco merecedores do amor do Mestre, mas de graça Ele nos amou, com amor incondicional, porque você é especial para Ele. Ele te ama com um amor imutável. Eu falei outro dia que o amor de Deus por nós é imutável, não muda. E nunca mudará. Lucas capítulo 15, você vê aquele texto do filho pródigo. O filho pródigo sai, faz e apronta. Quando ele volta, o pai está ali esperando, irado. O pai está ali esperando, cheio de julgamento. O pai está ali esperando com o dedo apontado para a sua cara, não. O pai está esperando com os braços abertos, um abraço caloroso, com uma festa, com roupas novas, com sandálias novas, com um anel novo para ele. Por quê? Porque o amor de Deus não muda. Você sabia disso? Você pode errar quantas vezes você errar. O amor de Deus nunca vai diminuir por você. Nunca vai diminuir, nunca vai mudar. Você perde com os teus erros. Todo erro gera consequências. Agora saiba, queridos, que Deus nunca vai te amar menos pelos seus erros. Nunca. Ele sempre vai te amar, porque Ele decidiu te amar. Esse amor nunca vai mudar, meus amados, até a eternidade. Esse é o amor de Deus. É por isso que Ele foi capaz de sofrer tudo o que Ele sofreu, porque Ele te ama de forma peculiar, de forma especial, um amor imutável, um amor que excede todo entendimento. Efésios diz que esse amor de Cristo excede todo entendimento. Dá para você entender uma coisa, que você viria e morreria na cruz, pagaria a todo aquele preço, né? Ali em Isaías 53, no versículo 5, fala assim, que Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Jesus nos chama de irmãos. E Deus faz de nós co-herdeiros então com Cristo, uma vez que você aceitou essa graça para a tua vida. Você aceitou que Ele verdadeiramente morreu por você na cruz do Calvário, que Ele verdadeiramente pregou naquela cruz a cédula que te acusava, segundo Paulo nos diz. Você aceita a justificação pelo sangue de Cristo, pelo sangue carmesim, imaculado do Senhor. Você aceita que você se tornou um justo e que nenhuma condenação mais há sobre você. Você parou para pensar? O amor de Deus pela tua vida. Jesus, quando está ali fazendo aquela oração sacerdotal no Evangelho de João, no capítulo 17... nos revela uma verdade profunda. Fala assim que o amor do Pai com relação a Jesus e a nós é o mesmo. Você parou para pensar nisso? O mesmo amor que o Pai tem por Jesus, Ele tem por nós. Essa é a oração de Cristo no capítulo 17 de João. Você parou para pensar nisso? Foi por amor. Diga para o irmão do teu lado, foi por amor. Foi por puro amor. Foi por puro amor. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou com amor eterno. Porque Ele nos amou com amor incondicional, imutável, que excede todo o entendimento. Ele veio
e se entregou como sacrifício. Cristo sabia da sua missão. Jesus em nenhum tempo do seu ministério ele teve medo daquele momento. Jesus expressou quando ele estava chegando já nos dias, ele falou: eu vim para esta hora. Ele afirmou isso para os seus discípulos. Ele sabia. Mas por amor, ele se ofereceu como sacrifício, como libação, como oferta por cada um de nós naquela cruz do Calvário, queridos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cristo. Ele nos ama. Ele se entrega. E tudo isso dentro de um grande propósito. Um grande propósito. Qual é o propósito? Você vê lá em Mateus capítulo 20, no versículo 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e além do mais, entregar a sua vida para resgate de muitos. Jesus se entregou naquela cruz do Calvário como sacrifício, como cordeiro mudo, para nos resgatar. Nos resgatar das trevas do pecado. Como um dia o povo de Israel foi liberto do Egito. E Deus então no capítulo 12 de Êxodo manda eles celebrarem a primeira Páscoa como estatuto perpétuo. E aquilo deveria atravessar gerações e gerações ao povo de Israel. E a Páscoa ainda é celebrada em Israel. Como estatuto perpétuo da libertação que Deus operou ali diante do povo de Israel, ali em frente ao Egito. Queridos, Deus se entregou na cruz do Calvário para nos livrar do pecado, para nos fazer livres do pecado, nos fazer livres do poder do pecado. Aquele povo esteve ali no Egito por 430 anos, vivendo uma vida de escravo, sem liberdade, sem de poder desfrutar da graça do Senhor. Vivendo e fazendo o que Faraó lhes dizia que eles deviam fazer. Mas Deus pela sua graça manifesta a sua libertação. E Deus pela sua graça manifestou a nós a libertação através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você é livre. Diga comigo: eu sou livre. Você é livre. Você está livre do pecado, do poder do pecado. Hoje ainda não livre da presença do pecado. O apóstolo João nos diz lá em sua carta que aquele que diz que não tem pecado, nisso já pecou. Nisso nós já pecamos. Nós fomos livres da escravidão do pecado, do poder do pecado, mas não da presença do pecado ainda. Isso acontecerá. Mas o pecado não pode mais te dominar. Cristo se entrega na cruz para te dar a liberdade. A carta de alforria, de libertação. E a Bíblia nos diz que nem a morte pode nos matar mais. 1 João, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 14, diz que nós passamos da morte para a vida. Quando você aceitou a Cristo genuinamente, você aceitou o sacrifício desse Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, amados, você já passou da morte para a vida. E é bem aquilo que quando Jesus fala ali no Evangelho de João, no capítulo 11, ainda que morra, viverá. Nem a morte pode te matar mais. Nós tínhamos um destino cruel, terrível, segundo a Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que quando Adão e Eva eles pecaram no paraíso, criou-se uma separação. Houve morte física, a morte física entrou na terra. E a morte espiritual, a separação para com Deus. Ou criou-se um grande abismo entre o homem e Deus. E nós estávamos destinados à segunda morte, que é viver uma eternidade separados de Deus após a morte. Mas Cristo veio para nos libertar dessa maldição, para nos livrar,
para nos dar liberdade, para nos livrar de toda a condenação. O que diz lá? Paulo diz à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não mais vivem segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Não existe mais condenação sobre a tua vida. Tudo aquilo que lhe condenava, Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Te fez livre. Você é livre, não há mais condenação sobre a tua vida. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele nos libertou, queridos, nos libertou. Nós estamos livres, livres para viver a vida, livres para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor, ainda que muitas vezes em cadeias. Vocês lembram de Paulo e Silas? Eles estavam ali em Atos 16, presos, por estarem anunciando a verdade, o Evangelho, os ensinamentos de Cristo. Eles estão ali perto da meia-noite, a Bíblia diz assim, que eles oravam e cantavam ao Senhor. Você se torna uma pessoa livre onde quer que você venha estar, ainda que esteja preso por cadeias. Nós temos ministrado nas sextas-feiras um estudo sobre o livro de Atos. Nós temos entendido um pouco sobre o ministério de Paulo e os demais apóstolos, o crescimento da igreja. E é interessante, queridos, que quando nós começamos a nos aprofundar nas cartas e nas epístolas e na vida de Paulo, você sente essa liberdade no espírito de Paulo. Ainda que preso em Roma, nós temos lido também a carta de Paulo à igreja de Filipenses. Né? E interessante que Paulo está preso em Roma. E a essência daquela carta de Filipenses, ela é conhecida como a epístola da alegria, é a alegria. Você começa a ler a carta de Paulo aos Filipenses, você sente uma alegria contagiante, que te contagia. Por quê? Porque Paulo é livre. Cristo libertou. E ainda que preso por cadeias humanas, ele estava livre diante do Senhor. Eu me lembro de que quando nós, certa feita, visitando uma casa de detenção em Wakayama, nós pudemos estar ali pregando a uma jovem. E eu fui várias vezes, visitava, nós falávamos do Evangelho. E certa feita, em um culto que nós fazíamos lá, nós fazíamos um culto de 30 minutos. Eu ia lá e pregava em 30 minutos. Tem dia que eu fazia 6 cultos lá. Visitava 6 pessoas, era 6 cultos de 30 minutos. E numa das visitas ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus naquele lugar. E ela tinha ainda uma certa pena a pagar ainda, fruto de erro cometido. Mas numa carta que ela me escreveu, me comoveu ao ler o que ela me escreveu. Ela escreveu: pastor, eu estou aqui, quero te agradecer, né, por tudo que o pastor tem feito por nós, pela visita, pelas palavras, pelo ensino. Eu quero dizer para o pastor, eu tenho me sentido a pessoa mais livre neste lugar. A pessoa mais livre do mundo neste lugar. Sabe, amados, isso é algo que Deus pode proporcionar. Porque tem muita gente que, ainda que solto pelas ruas, vive aprisionado em si mesmo. Vive aprisionado por um mundo de pecado, que é um veneno para a sua vida. Vive aprisionado em traumas, vive aprisionado em amarguras, em tristezas, em angústias, em agonias. Queridos, eu quero dizer para você que Cristo, quando Ele vem e se oferece em sacrifício ali naquela cruz, Ele vem para te libertar de tudo isso em nome de Jesus. Para te ver livre. Ele veio para te resgatar. A Bíblia nos diz, ali em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou, Ele nos tirou. Nós estávamos ali
perdidos e afundando num charco de lodo, num lamaçal do pecado, mas Cristo foi lá e nos resgatou, obra que só Ele podia fazer, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Essas são as palavras de Paulo à igreja de Colossos. Ele nos tirou daquele lamaçal de pecado, por amor a cada um de nós. Segundo o propósito que nós vemos nessa obra redentora de Cristo, é que Cristo se manifesta ali para nos dar vida e vida abundante. Vida e vida abundante, ainda que vivendo num mundo que se corrompe a cada dia. Nós sabemos que nós temos vivido em um tempo em que valores morais, espirituais, sociais, familiares vão se liquefazendo e vão correndo pelos ralos da vida. Não é verdade? E o texto nos diz, vários textos nos evangelhos dizem que quando o Filho do Homem vier, o que Cristo vai encontrar é um povo tão imoral, tão sem valores quanto aquele povo que foi destruído pelo dilúvio no tempos de Noé. E é para isso que a humanidade tem caminhado. Você não precisa ser longo de anos de vida para entender isso. Você entender que o mundo vai de mal a pior. Não é verdade? Nós vemos uma sociedade se perdendo. Nós vemos valores se perdendo por aí afora. Mas ainda assim, Cristo, Ele se manifesta naquela cruz para te dar vida e vida à abundância. Ainda que em um mundo em crise, Ele pode te dar vida. E quando nós falamos de vida, muita gente já pensa em condição de vida. Ah, não, Cristo então vai me dar uma casa nova, roupas novas, comida. Eu estou falando de vida de Deus em você. A vida que procede daquela palavra grega zoe, que significa vida de Deus em nós. Uma vida com alegria. Uma alegria genuína. Não uma alegria que somente é fruto, quem sabe, de uma piada bem contada. De um momento hilário que você passou no dia, você dá muitas risadas e gargalhadas. Mas uma alegria um pouco mais profunda que isso. A alegria que Paulo, ele tinha, você vê lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10. Ele fala assim, ainda que contristados, mas sempre alegres. E eu acabei de falar, Paulo está preso em Roma. Mas ele está escrevendo sobre a alegria da igreja de Filipenses. Como que Paulo tem essa alegria? É uma alegria do Espírito, amados. É uma alegria proporcionada por Deus. É uma alegria proporcionada pela vida de Deus em tua vida. Em nome de Jesus, essa é a alegria que nós vemos na vida de Paulo. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 22, Cristo está entregando as últimas palavras aos seus discípulos. E ele fala assim, vós em verdade agora estáis tristes. Mas mais uma vez, eu virei a vós e vos verei. E o vosso coração se encherá de alegria. E essa alegria ninguém poderá vos tirar. Ninguém. Você sabia que a alegria que Deus dá a você, ninguém pode te roubar? O homem pode te roubar tantas coisas, mas a alegria que Deus te dá, ninguém pode te roubar. É uma alegria que independe de circunstâncias exteriores. É uma alegria que independe de quem está do teu lado. É uma alegria que independe do que você tem. É uma alegria que é fruto do que você é. Alguém que aceitou a redenção da cruz de Cristo. Essa alegria começa a fluir de você, em você, através de você, em nome de Jesus. É uma alegria que contagia. É uma vida, amados, que traz ao nosso coração paz.
Você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo vos dá. É uma paz que vem e fica, não é uma paz passageira, não é verdade? Quem sabe aquela paz que você tem quando você recebe seu salário na mão. Opa, que gostoso, é gostoso, né? Carteira cheia, tanque do carro cheio, comida diferente. É gostoso. Isso gera uma paz, mas isso passa. É uma paz que vem e fica, é uma paz que excede todo entendimento. Filipenses no capítulo 4, no versículo 7, fala assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. É aquilo que o mundo não consegue entender. Às vezes você está passando por adversidades e situações, e você está tranquilo, com paz. Pare e pense, Paulo e Silas, eles estavam ali açoitados, doloridos, injustiçados, num lugar mal cheiroso, fedorento, e eles estão ali cantando e louvando ao Senhor, orando ao Senhor. O que os presos que estavam ali ao lado veem, não são pessoas murmurando, que desgraça de vida. Estamos tentando fazer o que é certo, mas olha aqui, está doendo aí, Silas. Tá, Paulo, está doendo. O que os presos que estão ali do lado, eles ouvem, não é isso. O que eles ouvem são orações ao Senhor. O que eles ouvem são louvores a Deus. Queridos, isso é fruto de um coração que tem paz de Deus em seu coração. É fruto de uma vida que verdadeiramente aceitou a sua redenção em Cristo Jesus, a nova criação, a liberdade que Cristo proporciona à nossa vida em nome de Jesus. Vida abundante, amados, é você ter uma vida de esperança. Não existe coisa pior do que você ter uma vida sem esperança. Não existe. Você ter uma vida sem esperança que algo de melhor venha acontecer. Eu já falei várias vezes para vocês que foi feito um estudo com os judeus que saíram livres dos campos de concentração na época de Hitler. E muitos judeus questionados, perguntados sobre a razão com que os levou a resistir tamanhas torturas e horrendas torturas. Se você for ver a história dos campos de concentração, você vai ficar arrepiado de terríveis torturas. Pessoas eram usadas em experimentos científicos, não é? Pessoas eram queimadas, enterradas vivas, intoxicadas em câmaras de gás. E muitos saíram vivos desses campos de concentração, embora passando por terríveis torturas. E foi perguntado a eles o que os fez perseverar diante de tão triste e cruel situação. E foi unânime a resposta dessas pessoas, dizendo que o que os sustentou foi a esperança. A esperança de encontrar a sua esposa lá fora. A esperança de rever o seu filho. A esperança de ver os seus pais. A esperança. Porque um povo sem esperança é muito fácil de ser derrotado. Nós estávamos sem esperança, mas Cristo, Ele se tornou a nossa viva esperança. Existe um ditado aí no mundo, que fala assim, que a esperança é a última que morre. Para o cristão a esperança nunca morre, meus amados. Em nome de Jesus. Você pode morrer nesta vida, mas você pode morrer crendo, esperando. Cristo é uma viva esperança. Então não desista de situações. Se Cristo está em você, você está nele. Quem sabe existam situações que para você são perdidas.
Quem sabe existam em você, no seu coração, situações que lhe pareçam impossíveis. Agora, Cristo é a viva esperança, é uma esperança que não cessa. Você pode esperar nele, crer nele até o final, em nome de Jesus. Quem sabe um familiar que não se converteu ainda, quem sabe são parentes que ainda estão distantes e aversos à palavra de Deus. Eu digo para você e desafio a você a crer em nome de Jesus. A esperar nessa esperança chamada Cristo. E Paulo diz ainda em Colossenses no capítulo 1, que Cristo em nós é a esperança da glória. Além da esperança nessa vida que nós temos vivido, Cristo ainda nos deixa uma esperança de uma glória eterna nos céus. Em nome de Jesus, a esperança da vida eterna para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Então Cristo ele vem, não somente para trazer a vida eterna, mas para que eu e vocês tenhamos uma vida abundante aqui nesta terra. Aqui hoje, em nome de Jesus, viva a sua vida de forma intensa a cada dia. Celebre ao Senhor a cada dia. Celebre a liberdade que o Senhor já conquistou por você na cruz do Calvário. Viva a sua vida de uma forma intensa, com propósito, com metas na tua vida. Leia um pouco sobre a vida de Paulo. Você vê do começo, na sua conversão, até ali em 2 Timóteo, quando Paulo está por ser levado à morte. Você vê Paulo, estou para, em sua carta falando a Timóteo, fala, já estou para ser entregue por libação, em sacrifício, em oferta ao Senhor. Paulo sabe que ele está nos últimos momentos de vida. Porque quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele não está mais na prisão domiciliar. Ele já está numa masmorra. E Paulo sabe que quem sai daquela masmorra, ou sai para ser martirizado, ou sai para a morte. Quando Paulo escreve 2 Timóteo. E Paulo escreve, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que ele havia alcançado o objetivo, o alvo da sua vida. Queridos, em nome de Jesus, Cristo morreu naquela cruz, para que você venha ter vida e vida abundante. Como é que está a tua vida? Como nós temos vivido? Como está a qualidade de vida diante do Senhor? Não estou falando de condição de vida, do que você tem, do que você possui. Estou dizendo de vida em você, paz, alegria, esperança. Como é que está? Como nós estamos? Cristo já pagou um preço para que possamos ter vida e vida abundante, em nome de Jesus. Viva com objetivos, com meta. Você vê Paulo em todo o tempo seguindo o propósito de Deus para a sua vida. Não desperdice um momento sequer da tua vida. Coisa terrível será ao homem e à mulher chegar no final da sua vida e chegar amargurado e arrependido de tantas coisas que poderia ter feito, vivido, experimentado e não fez. Viva a sua vida como se o amanhã não viesse a existir. Viva de forma intensa. Viva de forma intensa. Não é? Outro dia nós assistimos aquele filme Coragem. E mostra aquele homem que perde a sua filha num acidente de carro. E ele fica bastante machucado consigo próprio. Porque um momento a sua filha quis dançar com ele, ele não dançou com ela. E ele fala, puxa vida, agora não posso mais. Faça enquanto há tempo. Dê valor ao que tem valor, enquanto se há tempo, em nome de Jesus. Não espere perder para dar valor. Não. Dê valor à vida que Deus tem te dado a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.
Outro propósito ao qual Cristo se manifesta na cruz. Está meio quente aqui. Estou sentindo olhos meio sonolentos quando o ambiente fica meio quente, meio... Estou quase cozinhando aqui. Outro propósito com que Cristo se manifesta em sacrifício na cruz do Calvário é para que estejamos com Ele eternamente, em nome de Jesus. Você lembra daquele texto lá em João, no capítulo 14, no versículo 1? Jesus fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu vou e vos prepararei lugar. Porque é meu desejo que onde eu estiver, vós estejais também. Cristo se manifesta naquela cruz, se oferece como cordeiro, amados, para que nós possamos viver toda uma eternidade com Ele. Unidos a Ele, para todos sempre com Ele, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, Paulo descrevendo o que será do arrebatamento, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram nele serão ressuscitados, os que tivermos vivos, seremos transformados e nos juntaremos a Ele nos céus, e para sempre então estaremos com o Senhor. Você tem essa esperança? Eu tenho. Eu tenho a esperança que o nosso Senhor Jesus tem preparado a nós lugar, morada, e que nós vamos estar lá. Eu tenho essa esperança, amados, de que Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, vem nos buscar para celebrarmos a boda do Cordeiro nos céus. Mais uma vez, todos unidos, face a face com Ele, em nome de Jesus. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Paulo nos diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, que se Cristo ressuscitou, essa é a grande garantia de que a nossa fé não é vã. Essa é a garantia que você pode crer com todo o teu coração, com todo o teu ser, em nome de Jesus, que verdadeiramente o Cordeiro Pascal, que verdadeiramente Jesus Cristo, aquele de Nazaré, que muitos poucos deram crédito a Ele em sua época, Ele já pagou o preço por você e por mim. E Ele te ama. E Ele te resgatou, te fez livre, te libertou, te deu vida e vida abundante, te deu esperança, te deu alegria, te deu paz, em nome de Jesus, para que você esteja por toda a eternidade com Ele, em nome de Jesus. Ao terceiro dia, o nosso Mestre ressuscitou. E hoje Ele vivo está, assentado à destra de Deus Pai. Amados, em nome de Jesus, a Páscoa, embora hoje seja um dia simbólico, e a gente celebre a Páscoa do Senhor, ela deve ser vivida, lembrada a cada dia da sua vida, em nome de Jesus. A cada dia que você venha refletir na obra que Cristo já efetuou por você na cruz do Calvário, que você venha refletir nas realidades da nova criação, em quem você é hoje em Cristo Jesus, alguém livre, infinitamente amado, incomensuravelmente amado pelo Senhor, e que você tenha acesso à vida abundante. Não aceite viver mais ou menos. Quantas pessoas nós encontramos por aí, às vezes até dentro da igreja, como é que está? Vai se levando. Alguns
Não como eu, falo assim, vai levando com a barriga, né? Vai se levando, vai se empurrando. Cristo foi o sacrifício de Deus para que você tenha vida e vida abundante. É anseio do Senhor de nos ver lá na glória. Deus não quer te ver feliz somente aqui nesta terra. Nos deixar alegrinhos, né? Com frênese aqui nessa terra. Ai, cheio de bênçãos aqui nesta terra. Deus quer te ver lá. Deus quer te ver lá, na glória, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero orar um segundo com você. Se você realmente crê nesses versículos que nós lemos aqui no começo, se você realmente aceita isso como verdade absoluta para a tua vida, você pode aceitar e receber então que foi por amor a você. Foi por puro amor, simplesmente por amor. Um profundo amor por você, com o propósito de te resgatar, de te fazer livre em nome de Jesus, liberto do pecado, da escravidão, liberto do poder do pecado, liberto de toda a condenação, em nome de Jesus, livre para viver uma vida abundante no Senhor, em todos os aspectos da vida, com vida de Deus, com paz, com alegria, com esperança e com o anseio também de que um dia nós estaremos com Ele para toda a eternidade, em nome de Jesus. O teu Deus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Maria foi ao túmulo ao terceiro dia, logo de manhã, pela madrugada. E quando ela chega, ela tem uma revelação tremenda. Uma revelação que deve ecoar dentro dos nossos corações. Maria chegou e fora-lhe revelada pelo anjo. Porque você busca o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e o pecado. Ele venceu por nós. Ele gritou por você e por mim: está consumado. Está consumado. Esse brado de vitória nos fez vencedores. Esse brado de vitória nos fez livres. Esse brado de vitória nos abriu acesso à vida e vida abundante. Esse brado de vitória nos abriu acesso à eternidade com o Senhor. Mudou o nosso destino. Passamos da morte para a vida, amados. Porque Cristo pagou o preço por mim e por vocês. Está consumado. Aceite isto para a tua vida. Assuma isto para a tua vida. A realidade da nova criação, em nome de Jesus. Receba isto para a tua vida, em nome de Jesus. Receba a vida de Deus em você. A alegria, a paz, a esperança. A esperança que nunca morre. Receba, através do Espírito Santo, essa certeza de que você viverá na eternidade em glória com Ele. Receba de que você não está mais preso, você é livre do pecado, você não precisa mais estar debaixo do jugo e domínio do pecado, você é livre para vencê-lo. Você o é, porque Cristo venceu por nós, amados. O sangue carmesim de Cristo nos deu a vitória, nos levou para perto do Senhor.
É isso que Paulo declara: vós que estáveis longe, chegaram-se para perto de Deus através do sangue de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro. Pai querido e santo, olha para cada coração, Senhor, nesse dia em que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Deus, nós não queremos estar aqui com o coração vazio, incrédulo. Não. Deus, nós queremos de forma veemente, Senhor, aceitar, crer, receber a Tua palavra. Receber que Tu pelejaste a peleja que não poderíamos pelejar. Aceitarmos, Pai querido, que Tu pagaste o preço que não poderíamos pagar. Que Tu se ofereceste como um sacrifício, como um cordeiro mudo. Ah, Deus amado, e a Tua Bíblia, a Tua palavra nos diz que o Teu sangue nos justificou. O Teu sangue nos fez livres, 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 Senhor. Livres, livres para viver a vida com alegria, com paz, com esperança, e também com a certeza, Pai, de que um dia estaremos na glória. Com a certeza, Pai querido, que onde Tu estás, Senhor, é anseio Teu que nós estejamos também, e que Tu vens buscar. Com a certeza e com a esperança que Paulo tinha quando ele declara que o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados e subirão de encontro ao Senhor, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com eles, iremos de encontro ao Senhor nos céus, e então para sempre estaremos com o Senhor. Embora vivendo ainda nesta terra, vivemos nessa esperança, Deus. Embora ainda pisando os nossos pés nessa terra, vivemos com a nossa mente, o nosso coração nos céus. Sabendo, Senhor, que somos, Senhor, agraciados com esta promessa maior, que transcende aquilo que possamos imaginar ou pensar, pois a Tua palavra nos diz que aquilo, Senhor, que o Senhor tem reservado àqueles que Te amam, nenhum ouvido ouviu, nem olho viu, nem coração humano pôde se aperceber o que Tu tens preparado a nós, Senhor. Deus santo e maravilhoso, celebramos o Teu nome, celebramos a Tua Páscoa, celebramos a liberdade, celebramos, e como o povo de Israel fez, queremos marchar, Senhor, marchar rumo a Jerusalém celestial, a terra prometida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos, Papai amado, em nome de Jesus, amém. Querido, nós vamos cantar mais uma vez aquele corinho, Alto Preço. Eu gostaria que você desse a mão para o irmão que está do teu lado. Se você está sozinho, senta numa fileira que tem gente. A Bíblia diz que quando a primeira Páscoa, ali em Êxodo, no capítulo 12, ela foi celebrada, um cordeiro deveria ser imolado, sacrificado. E se o cordeiro fosse grande demais, ele deveria ser dividido entre famílias, entre vizinhos, mostrando que o povo de Deus, desde o início, ele deve viver em comunhão. Nós somos redimidos como povo do Senhor, como família do Senhor. Amados, em nome de Jesus, receba isso, reflita nisso a cada dia da sua vida. Em nome de Jesus, Cristo Jesus pagou um alto preço por mim e por vocês. Receba isso. Amém. Aleluia.
Louvemos juntos ao Senhor. Para que fôssemos um. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em Ele pensava em ti, mim. ele pensava em mim, pensava em nós. Diga, eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei Sei que foi pago um alto preço. Você crê nisso? Para que contigo eu fosse o meu irmão. Ele pagou o preço. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti. ele pensava em ti, Ele pensava em mim. ele pensava em mim, Pensava em nós e nos via e nos via redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. quando vontade do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando. E o que? E rompendo as barreiras pelo amor. Oh, aleluia. E na força do Espírito Santo, proclame que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço Receba esse presente. para que A Páscoa é um dia de receber presente. meu Cristo se ofereceu por você, para que você viva, irmão Jesus para que você celebre a vida, a liberdade, em nome de Jesus. sua vida. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito. E na força do Espírito Santo nós Proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos, aleluia, e na força, declare mais uma vez, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos
Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Pai querido, aqui está o teu povo nesta tarde, Senhor. Eu sei que existem pessoas abatidas nesse lugar, mas tu se manifestaste naquela cruz, Senhor, para estes, para lhes dar renovo, para lhes dar restauração. Ah, Deus, renova aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Pai querido, que existem corações entristecidos aqui, Deus. Senhor, que tu venhas, ó Pai, em nome de Jesus, fazer com que esses corações se encharquem de alegria. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que tu venhas, Senhor, trazer a vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, que tu venhas lhes trazer o consolo, o fortalecimento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Tomamos posse da obra do Cordeiro na cruz do Calvário. Tomamos posse de quem hoje nós somos, ó Pai. Amados do Senhor, resgatados do Senhor, livres pelo Senhor, cheios da vida do Senhor. Ah, Deus, e embora ainda moradores aqui na terra, somos concidadãos dos céus, ó Pai. Tomamos posse da promessa, da vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sente-se e diga para o irmão do teu lado: você é um amado de Deus. Ah, tá. Amém? E que o irmão que está do teu lado não seja somente amado por Deus, mas amado por você também. Porque Páscoa é isso. Páscoa é comunhão. Páscoa é unidade. Amém? Diga feliz Páscoa para o irmão que está do teu lado. Nós falamos tantas coisas, falamos coisas boas. Declare ao teu irmão: feliz Páscoa. Que bom que você está aqui hoje. A nossa Páscoa se torna mais rica com a presença de cada um aqui, queridos. Aleluia. Ai, ó.
ても私を